A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo. Mais uma madrugada na presença de Deus que o Senhor nos concede. Mais um dia de vida, que o Senhor nos concede. São exatamente 00:33. Estamos aqui mais um dia para agradecer ao Senhor pela vida, pelo respirar, pelo deitar, pelo levantar, pelo trabalho das nossas mãos, por tudo que o Senhor tem proporcionado na nossa vida, na nossa família. Hoje nós vamos ler o Salmo, capítulo 60 do livro de Salmos. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim o título: Derrota e Vitória. Hino de Davi para ensino, Derrota e vitória. Às vezes na nossa vida, na nossa caminhada aqui nessa terra, neste mundo, nós temos derrotas, mas também temos vitórias, Muitas vezes as lutas, as derrotas, os problemas que muitas vezes surgem na nossa vida, ele nos traz muitas experiências, para nós podermos viver uma vida sem cometer aqueles mesmos erros que muitas vezes cometemos, Tínhamos cometidos na nossa vida erros, e às vezes aqueles erros nos ensinam a nós praticar as coisas corretas diante de Deus, o temor a Deus, a palavra de Deus, Não somos perfeitos, Perfeito só Jesus Cristo, o único ser humano, homem, que pisou na face da terra e não pecou, foi o Senhor Jesus, A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Epístola do Evangelho de São João. Mas, porém, nós se esforçamos, diante dos olhos de Deus, para fazer as coisas certas diante de Deus, o temor a Deus, a palavra de Deus. Embora, mesmo às vezes cometendo erros, falhas, deles se deslizando, pecando, mas estamos pedindo a misericórdia do Senhor. E o rei Davi, ele teve essa experiência, quando ele pecou contra Deus, praticando a prostituição. E ele pagou um preço muito alto, por conta do pecado que ele cometeu diante de Deus. Mas ele se arrependeu, pediu a Deus a sua misericórdia, e Deus o perdoou, porque Deus, ele não quer que nós permaneçamos no pecado, na prática da maldade. Deus quer que nós verdadeiramente se arrependa e abandone, aquela prática, aquele erro que nós estamos muitas vezes vivendo e cometendo. Foi o caso de Davi. E o versículo 1 ele diz assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos derrotaste. Estavas irado conosco, mas agora volta para nós, Fizeste a terra tremer e se abrir. Agora fecha as suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o seu trono passar por muitas aflições. Tu nos deste o vinho para beber, e por isso andamos por aí às tontas. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem.
para que eles pudessem escapar da derrota. Salva-nos com o teu poder e responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu tempo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu centro de rei. Porém Moabe será a minha boca de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iria contar a sua vitória sobre mim? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com o Deus do nosso lado, venceremos e Ele derrotará os nossos inimigos. Que maravilha! Glória a Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. Davi, ele tinha essa certeza, né? Que se Deus estivesse com ele, com a nação, com o exército de Israel, quem mais poderia vencer ele, o rei Davi e o seu exército? Quem poderia? Ninguém, meu irmão. Sabe o que faz eu e você fracassar? Sabe o que faz eu e você passar por momentos e muitas vezes não sermos atendidos por Deus na hora que clamamos, que pedimos a sua misericórdia? É porque nós confiamos mais no braço de carne do que no Senhor Deus. Às vezes confiamos mais no homem, no ser humano, do que propriamente no Criador, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas. Colocamos a nossa confiança em homens e deixamos de confiar primeiramente em Deus. Não que é errado você receber a ajuda dos homens, não. Deus usa quem Ele quer, como quer, a hora que quer para nos ajudar. Mas em primeiro lugar, a sua vida, a sua adoração tem que ser a Deus. Tem que pedir a Deus a misericórdia, tem que apresentar a Deus em oração a sua causa, apresentar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. Mas um ano está passando, poucos dias restam para acabar esse ano de 2025. Será que você tem que apresentar a Deus a sua vida, a sua família, os seus projetos, seus sonhos para o ano de 2026? Será que você tem crido em Deus ou você tem crido simplesmente na força do homem, no braço de carne? Simplesmente você tem confiado mais no seu conhecimento humano ou nas suas forças humanas, né, do que em Deus o Todo-Poderoso. E Davi, ele por ser um rei, ser uma autoridade daquela geração do seu reinado, ele tinha confiança primeiramente em Deus. Tudo que ele fazia, diz a palavra de Deus, ele consultava a Deus através, né, da oração, através dos profetas daquela geração que estava ali para cultuar a Deus, servir a Deus. E o Senhor
pelo seu amor e sua misericórdia, o seu perdão, abençoava a nação de Israel, o reino de Davi. E os inimigos que se levantavam, que eram inimigos ferozes, né? Nações poderosas, exércitos poderosos, Deus cuidava de Davi e do seu exército, livrando, protegendo, que no caso ali eram os filisteus, como a palavra está dizendo aqui, os inimigos que queriam ver o mal, né? O mal de Davi, da nação de Israel, como fala aqui o versículo 8, ó. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar a sua vitória sobre mim? E é assim hoje não é diferente, meu irmão, meu amigo. Quantos inimigos, Satanás tem que se levantar com seus demônios para querer te afrontar, querer te humilhar, querer achar que vai vencer sobre mim, sobre você, né, com seus planos malignos, satânicos e diabólicos, achando que nós vamos ser derrotados, oprimidos, humilhados por ele. Mas isso só vai acontecer se eu e você abandonar a nossa fé em Deus, abandonar a nossa confiança em Deus, abandonar a palavra de Deus, o temor a Deus. Como disse o profeta Jeremias, que aqueles que abandonam o Senhor também os abandonará. Mas aqueles que se chegam a Deus, Deus se deixará achar por eles, né? Então, quando você ora, você está pedindo a Deus, apresentando a Deus a sua causa, né? Apresentando a Deus aquele problema que muitas vezes nos aparece do nada. E só Deus pode nos socorrer a minha vida, a sua vida, meu amado irmão, amigo em Cristo. Então, nesta madrugada é a Deus que nós vamos clamar, pedir o socorro do Senhor, assim como Davi tinha respostas grandiosas, né, na vida dele, de vitória, também Deus fará na minha vida, na sua vida, como diz aqui o versículo 11, ó. Ele diz assim, ó: ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. O auxílio de pessoas, meu querido, meu irmão, que você coloca acima de Deus, coloca acima do Senhor Deus na sua vida, não vale de nada muitas das vezes. Porque numa hora de um momento muito difícil que nós às vezes enfrentamos, às vezes a força humana, né, não tem como resolver aquela situação que você está enfrentando, que eu posso enfrentar. Só Deus para nos socorrer. E Davi tinha essa experiência. Quantos inimigos não queriam destruir Davi, seu reinado? Um do seu próprio filho, né? Absalão quis matá-lo. Mas diz a palavra de Deus que até sobre isso Deus deu vitória a Davi, né? Deu vitória ao rei Davi. E hoje não é diferente, né? Quantos inimigos se levantam, né? A inveja, o olho grande contra a sua vida, a sua família, a mal vontade, o perverso, né? Quantos não tem se levantado uma má notícia, uma doença que aos olhos humanos é incurável, aos olhos da medicina não tem mais cura, né? Uma miséria que você tem enfrentado, uma luta, um vício na família, um vício das drogas, tem coisa mais terrível do que isso. E só Deus para dar vitória, só Deus para curar, para restaurar, só Deus para libertar das dívidas, né, do agiotismo,
da jogatina que tem tirado a vida de tantas pessoas, levado elas ao fundo do poço. Então esses inimigos que têm se levantado, só Deus para nos dar vitória. Às vezes a força humana não vence. O diabo ele não é repreendido com palavras, com conhecimento humano, não. Jesus disse isso. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E há demônios, meu amigo, meu irmão, que se eu e você não orar, não jejuar, não vigiar, não temer a Deus, ele nos vence mesmo, como tem vencido muita gente, tem levado muitas famílias à destruição, por conta daquela pessoa, aquele amigo, familiar, não está buscando a presença de Deus, não está buscando em Deus a vitória para a sua vida. E o versículo 12 ele diz assim, ó: com Deus do nosso lado, venceremos, e Ele derrotará os nossos inimigos. Meu amigo, meu irmão, com Deus do nosso lado, Ele derrotará os nossos inimigos. Com Deus do seu lado, você já pensou? Operando eu, quem impedirá, diz a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu amigo, meu irmão? Pode se levantar, pode planejar, pode arquitetar, pode defamar, pode caluniar, mas se Deus está comigo e com você, tudo isso vai ser colocado por terra. Tudo vai ser derrotado em nome de Jesus. O inimigo será envergonhado. O leão vai ter que jejuar, que fechar a boca. Quando eu e você temem a Deus e buscamos em Deus a nossa vitória, a vitória da nossa família. E é isto que nós vamos pedir nesta madrugada agora. Que Deus fique comigo e com você, do nosso lado. Não só pelo momento, não só diante de um problema, não, a todos os momentos da nossa vida, na alegria e na dor, o Senhor esteja do nosso lado, o Senhor esteja comigo e com você. Não é só este finalzinho de ano, não é só uma data comemorativa, não. Como tem pessoas que elas só buscam a Deus em datas comemorativas, quando passa, ela leva aquela mesma vida de miséria e de pecado diante dos olhos de Deus. Ela só busca a Deus quando ela está necessitada, precisando, né? Não, meu amigo, você tem que adorar a Deus a todos os momentos da sua vida. Eu tenho que adorar a Deus a todos os dias da nossa vida que Ele nos der de cima desse pó. Nós temos que agradecer ao Senhor por tudo e amá-lo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, como diz a palavra do Senhor. E Deus será contigo e comigo, e nada nem ninguém poderá nos vencer, nem o inimigo, porque Deus está do nosso lado, como disse aqui o salmista Davi. A paz do Senhor é para o nosso amado irmão Anísio. Deus abençoe, meu irmão, você, sua família, seu trabalho, das suas mãos o Senhor venha prosperar cada dia mais, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, entrar na presença do Senhor em oração. Pode ficar certo que Deus, os anjos do Senhor estarão ao nosso lado, ao nosso redor, como disse o salmista Davi. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra de todo o mal, né? Então Deus estará ao nosso lado, nos guardando e nos livrando de todos os males, em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, pelo dia que já se passou, pelo trabalho, pelo alimento, pela vida, pelo deitar, pelo levantar. Te agradecemos, meu Deus, por tudo.
pelas lutas, pelas vitórias. Que o Senhor, no nome de Jesus, nesta madrugada, esteja ao nosso lado, meu Deus, ao meu lado, ao lado dos meus familiares, da minha esposa, da sua família, ao lado dos nossos amigos e familiares, livrando, Pai, este final de ano, Pai, livrando-nos de todos os males, livrando de todo o inimigo, dos principados e da potestade das trevas. Livra-nos, Senhor, dos acidentes, livra-nos da bala perdida, livra-nos do homem mau, sanguinário e violento, aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente, Senhor. Guarda-nos, Senhor, esteja ao nosso lado, meu Deus, nos guardando e nos livrando de todos os inimigos, nos livrando da língua defamadora, da testemunha falsa, perversa, da língua mentirosa. Senhor, nos livra dela, meu Pai. Livra os nossos familiares e amigos. Proteja, Senhor. Livre da depressão, livre da insônia, da síndrome do pânico, Senhor. Livra, Senhor, dos agiotas, livra das dívidas, meu Deus. Limpa, Senhor, das vitórias, abra as portas, abençoe o trabalho das nossas mãos, a empresa, meu Deus, ali onde nós trabalhamos. Abençoe os diretores, Pai, dê sabedoria a eles, senso de justiça, meu Pai. Abençoe os gerentes, cada um deles, a família, meu Pai, dando sabedoria a eles, a todos os líderes ali, Pai, derramando amor, compreensão, sabedoria, meu Deus, diante das situações, senso de justiça. Pai, abençoe cada funcionário, cada familiar, livra, Pai, ali de todos os males. Abençoe os clientes, meu Deus, que o Senhor manda ali, meu Deus, que o Senhor prospere cada um. Pai, que eles sintam falta, meu Pai, deseje quando não forem lá naquele restaurante, que o Senhor os abençoe, meu Deus, para que eles voltem, sua família, para as confraternizações. Meu Deus, abençoe a todos, abençoe o Brasil, a nação, Pai. Oramos pelo Brasil, oramos, meu Deus, pelas autoridades brasileiras, aquelas que o Senhor deu a oportunidade a elas, Pai, de terem autoridades. Diz a Tua palavra que nós temos que orar pelas autoridades e entregamos ela nas Tuas mãos, meu Deus. O Senhor conhece o pensamento, o coração de cada uma delas, Pai. E o Senhor sabe os que estão fazendo justiça e os que estão fazendo maldades. Que o Senhor julgue cada um, meu Deus. Oramos pela Tua igreja, pelos apóstolos, pelos bispos, pelos pastores, pela Tua obra, por todos aqueles que fazem a obra do Senhor, que evangelizam, Pai, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nas redes sociais, que levam a Tua palavra, meu Deus, a semente do Evangelho, o amor do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor os guarde, o livre de todo mal. Meu Deus, oramos para que o Senhor nos desperte e aumente a nossa fé em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Apresentamos a nossa família, os parentes, amigos, apresentamos todos, Pai, e entregamos em Tuas mãos. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todos os males, livre os nossos amigos, familiares, derrame o amor, a paz, a misericórdia, o perdão no coração de cada um de nós, Senhor. Entregamos esta madrugada em Tuas mãos, entregamos essa semana que se inicia, né, meu Pai? Estes finalzinho de dias para acabar o ano. Que o Senhor esteja ao nosso lado. Fica conosco, meu Pai. Em nome de Jesus eu Te peço. Fica conosco. Nos guarde e nos livre de todos os males, Senhor. Que não seja que o Senhor esteja conosco não só por uma data comemorativa ou
pelo momento, não, Senhor. Que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, que o Senhor nos dê em cima da face dessa terra. Não só esses dias que restam para findar este ano, mas o ano que vai se iniciar, e outros e milhares de anos que o Senhor nos der, de vida, que o Senhor seja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você diz graças a Deus, que Deus esteja com você, meu amigo, meu irmão. Há coisas na nossa vida que o braço de carne não pode fazer nada, mas Deus sim pode fazer acontecer na minha vida e na sua vida. Então que o Senhor esteja ao nosso lado, como diz o salmista Davi, que Deus esteja ao nosso lado. Deus te dê uma boa madrugada, um sono tranquilo em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir, a partir de meia-noite estaremos nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Estamos no propósito de ler os salmos, até o dia 31 estaremos, primeiro dia do ano, a virada, estaremos aqui após a meia-noite, agradecendo a Deus, orando, entregando a Deus a nossa vida, a nossa família, a sua vida, a sua família, para que o Senhor venha nos dar um ano de muita paz, saúde, prosperidade. E mesmo que as lutas venham, Deus estará ao nosso lado, conosco, para nos abençoar. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal, @PR João Maria, no YouTube. Você vai se inscrever, vai dar um gostei, vai dar um like lá no nosso canal, vai compartilhar os vídeos, as orações, para que outras vidas venham ser abençoadas no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa madrugada, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.